Boa noite, amigos. É um grande prazer para nós estarmos mais uma vez aqui para discutirmos um tema tão importante, que é o da liberdade religiosa. Gostaria de dar as boas-vindas em nome da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra, a nossa convidada, a doutora Vanessa de Souza, que será nossa expositora hoje, e o doutor Fernando Lima, que é membro colaborador da OAB da Seccional São Paulo e das Comissões de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra e Osasco. Sejam todos bem-vindos. Durante essa live, a doutora Vanessa vai falar sobre os aspectos penais da intolerância religiosa praticada na internet e nas mídias sociais. E, para iniciar, gostaria de apresentar a doutora Vanessa, que é advogada, professora, mestranda em Direito Público pela World Christian University, Flórida, nos Estados Unidos, pós-graduada em Direito Eletrônico Digital pela Faculdade Favene, de Minas Gerais, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, da Seguridade Social e do Direito Público pela Faculdade Legal em São Paulo. Ela é graduada pela Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra e possui, entre várias outras, vários outros cursos em que ela é certificada, e ela possui experiência no direito com ênfase em direito digital, criminal e civil. Ela também é presidente da Comissão Especial de Informática Jurídica da OAB de Taboão da Serra. Então, eu tenho o prazer agora de passar o tempo para a doutora Vanessa para que ela inicie sua exposição. Muito obrigada, Tânia. Eu fico honrada pelo convite, agradeço. E agradeço também a oportunidade de falar sobre um tema super importante, né, que cada vez mais ele está se tornando frequente nas redes sociais, né, e se enquadrando cada vez mais no crime de ódio, né. Então, a liberdade de expressão é um direito de todos, né, mas há alguns limites. Limites esses que, se forem ultrapassados, é necessário que se tome medidas jurídicas, é necessário que se tome medidas penais. Então, a primeira coisa, importante a gente entender 4 coisas. A primeira, o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é, por exemplo, eu falar, eu não gosto do Joãozinho. Eu não, discordo do que a Tânia falou. O que é injúria? Quando acontece a injúria? A injúria acontece quando você ofende a honra de alguém. Então, por exemplo, Joãozinho é um canalha, né? Terceira coisa, difamação. A difamação, ela ocorre quando tem alguma ofensa à reputação da pessoa. Então, por exemplo, Joãozinho é um péssimo pagador, né? Joãozinho deve para todo mundo. E a quarta e a última, calúnia, que é a mais grave de todas. A calúnia é quando você imputa a alguém um crime. Como, por exemplo, sumiu um dinheiro aqui, esse dinheiro que sumiu foi Joãozinho que roubou. Então, eu estou imputando ele a um crime, né? Então, começando por aí, a gente já vê algumas diferenças. E dentro disso, a gente pode enquadrar a liberdade, a intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa, ela nada mais é do que uma discriminação contra grupos e pessoas com diferentes crenças e religiões. E este é um ato que é particularmente marcado por uma atitude ofensivas, agressivas, né, caracterizadas pelo crime de ódio, né? O modo de operação pela internet, ele acabou propagando isso, né, e ganhando cada vez mais pessoas, porque quando você comete um crime contra a intolerância religiosa, geralmente um compartilha, o outro compartilha, nunca se sabe aonde isso vai parar, né? Tem mecanismos para denunciar, né? Voltando um pouquinho mais para trás, né? No passado, as pessoas sempre foram, né, ameaçadas por suas crenças, né? E a capacidade de acreditar, de manifestar, e protegida como a liberdade religiosa.
não é apenas uma questão legal, mas também uma questão ética, uma questão moral, né? Respeitar a fé do outro, independente qual seja a sua fé, né? A fé religiosa, ela interfere bastante na esfera privada do indivíduo, porque afeta suas crenças pessoais, né? E há também a compreensão que ela tem do mundo, né? Então, a fé é um dos maiores elementos da expressão da identidade cultural, seja de qual religião for, seja da Umbanda, seja do Espiritismo, seja do protestante, do católico, independente. Todas elas têm a mesma característica, né? E nos últimos anos, essa luta contra a intolerância religiosa, ela tem sido um desafio, né? Até coexistente com a democracia, né? E piorou muito com as publicações que estão cada vez mais agressivas, né? E ofensivas. E a internet, o que as pessoas têm que entender é que a internet não é uma terra sem lei. Primeira coisa, as pessoas têm que entender que o que elas falam ali na internet pode se implicar em um crime. Então, não necessariamente, é só uma publicação, é só uma besteirinha, é um passatempo. Não, o que você publicou pode sim, né? E isso as pessoas têm que entender, né? Elas podem ser enquadradas em crimes graves, que a gente vai citar aqui. Então, a liberdade religiosa, ela tem 3 aspectos importantes, que é a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa, né? Então, o direito da liberdade religiosa e de crença, ela se desenvolve na esfera privada dos indivíduos, né? E tem uma ampla liberdade de pensar, expressar sobre qualquer assunto que desejar, sempre respeitando o próximo, sempre tendo o limite, a religião do próximo. Se eu falar, é sempre importante a pessoa pensar, se eu falar isso, eu vou estar ofendendo a outra pessoa? Se sim, para que eu vou postar? Para que eu vou fazer uma postagem que não vai alterar nada na minha vida, só vai ofender a vida do próximo? Qual é a necessidade que eu tenho de autoafirmar a minha religião, negando a existência da religião alheia, sendo que podem coexistir todas juntas, né? Não tem essa necessidade, né? Então, o direito de aderir a qualquer crença religiosa, né, professar, ou mesmo não ter uma determinada religião, acreditar no Deus que lhe agrade, ou mesmo em nenhuma divindade, né, visto que o ateísmo, da mesma forma, deve ser protegido, né? Então, temos uma declaração, né, a Declaração do Universal de Direitos Humanos, que eu gostaria de ler o artigo 18, que fala sobre a liberdade religiosa e o direito de transferir a fé, né? Então, que ele é bem parecido com o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, e ele diz que escanear de alguém publicamente por motivo de crença, função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, causa pena de 1 mês a 1 ano e multa, né? Fora isso, temos também a lei número 7.716 de 89, que a pena, em pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa, no caso de crimes de ódio, né? E não só sobre religião, mas pode ser por etnia, cor, raça, né? A gente vai comentar depois alguns casos que, às vezes, a pessoa ofende a religião e, ao mesmo tempo, ofender uma religião, ofende uma raça inteira, né? Então, a prática de indução, incitação à discriminação, ou mesmo a prática de você propagar o preconceito em relação a uma religião por intermédio, seja das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, o que seja, qualquer forma, né? Até mesmo verbal, né? Naquela conversa de bar que você está ali, você acha que não vai levar a nada, ela pode sim constituir uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, é bem grave. Então, repito, a prática de indução, incitação da discriminação e do preconceito.
pena de 2 a 5 anos. Então, tem que pensar muito bem até que ponto a sua opinião, até que ponto a sua liberdade de expressão não vai interferir na liberdade religiosa da outra pessoa, né? Bom, além disso, a gente também encontra no Código Civil Brasileiro, no artigo 927, um campo específico para reparação de danos no caso de vítimas de intolerância religiosa. Então, geralmente, quando se você for condenado na esfera penal, seja por injúria, difamação, calúnia, pela lei de crime de ódio que eu acabei de citar, você pode solicitar uma reparação. E sempre baseada no artigo 927 do Código Civil Brasileiro, né? E, repito, esse é um comportamento, ele é inaceitável, e ele deve ser combatido por todos da sociedade, né? Não é incomum encontrar publicações ofensivas nas redes sociais com ameaça de fiéis, de uma unidade religiosa a outros que aderem a uma outra liturgia ou não, que também têm seus direitos protegidos, né? O judiciário, ele às vezes não funciona como esperado em alguns casos, mas isso não significa que rejeita solicitações de remoção de publicação. Tem sim como remover, né? Depois eu gostaria até de falar um pouquinho sobre como fazer para remover, né? Quando você vê alguma coisa, como você fazer para remover, né? Hoje, pela lei, que é o Marco Civil da Internet, você pode remover esse tipo de publicação, pode até chegar em indenização, que costumam ser entre 20 e 30 mil, né? Essa é a média do tribunal hoje, e você pode estar fazendo denúncias e você pode retirar esse conteúdo da internet, principalmente se esse conteúdo versar sobre alguma coisa sobre você, né? A Comissão de Direito de Liberdade Religiosa até da OAB São Paulo, né? Eu separei aqui que eles publicaram um manifesto pelo fim da intolerância religiosa, e eu queria ressaltar um trecho muito importante, né? Eles colocaram que é preciso zelar dia após dia para a arbitrariedade, o preconceito e a intolerância de alguns, para que não desfigurem a beleza da paisagem de um Estado laico que representa todas as religiões, né? Ou mesmo a ausência de uma religião. Então, fica bem destacado que a intolerância religiosa, ela é para qualquer religião e até mesmo para não religiões, né? Que é o caso do agnóstico, do ateísmo, né? Então, é fundamental que a gente combata a intolerância religiosa, né? A gente sabe que o direito de viver sem medo é um direito de todos, né? No entanto, no cenário atual, né, principalmente na internet, a gente acaba vendo diversas batalhas, né, sem fim, né? Às vezes você abre os comentários, lá tem batalha sem fins sobre a religião, sobre as religiões, né? E desnecessárias, porque é só você respeitar o Deus da outra pessoa, a entidade que a outra pessoa ela acredita, né? E é inegável que as críticas e a intolerância são institutos separados, que estão desconectados. Uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é a intolerância religiosa. O que ocorre muito é a pessoa, ela pratica uma intolerância religiosa e aí ela fala, não, mas é minha liberdade de expressão. E não é bem assim. A liberdade de expressão, ela tem um limite, né? Ela é, sim, assegurada, a liberdade de expressão, pelo artigo 5º da Constituição Federal, porém, com um limite. Ela não é absoluta, né? Ela tem um limite, né? Então, a intolerância religiosa é um crime de ódio que prejudica não só a dignidade do ser humano, mas também um ser humano que não pode ser admitido. Né? Para quem quiser fazer a denúncia, pode ligar no Disque Direitos Humanos 100, tá? É um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você pode estar ligando
para denunciar esse tipo de ato. Quais são os atos mais comuns de intolerância religiosa hoje? Então, hoje, os mais comuns são a profanação pública de símbolos religiosos, com o objetivo assim, de afetar pessoas daquela denominação, como, por exemplo, arrancar cruz, pegar santo, quebrar, né? Destruição de locais de culto. Teve uma época, depois a gente vai ter vou comentar sobre um caso que eles estavam, por conta de ser de matriz africana, né, candomblé, etc., eles já estavam fechando, né, destruindo locais de culto por conta simplesmente de ser do candomblé, né, e não pode isso ocorrer. Outra coisa aqui, a recusa de prestação de serviços nos locais. É um local que, eu estou citando bastante o candomblé, porque geralmente o que acontece muito mais com o candomblé do que com a protestante, né, e com a católica, né, de se recusar, o prestador de serviço não vai até o local porque o local é um terreiro. Eu não vou porque é isso. Acontece, né? E é um ato muito comum de intolerância religiosa. Outro ponto que eu queria destacar é a restrição ao acesso a locais públicos ou coletivos por conta de fator religioso. Por exemplo, se você está com uma burca, você não pode entrar aqui no meu restaurante, ou você não pode entrar aqui em determinado local porque você está trajado de forma como os árabes se trajam, né? Você está com o hijab, então você não vai poder entrar aqui com o hijab, né? Então, isso são formas de atos comuns de intolerância religiosa. Eu vou citar, eu assisto uma série chamada Elite, na Netflix, e lá vocês conseguem ver uma clássica cena de intolerância religiosa, onde uma aluna lá, ela é muçulmana, e ela fica proibida de usar o hijab, que é o véu que cobre o cabelo, na escola. Então, quando ela entra na escola, ela é obrigada a tirar, sendo que o hijab, tem muita gente que não sabe, mas não é uma imposição do marido. Muita gente acha que é a imposição do marido, mas não é. É uma imposição da própria Bíblia deles. Então, a Bíblia deles relata que é necessário usar o hijab. Então, isso não é só uma questão de intolerância religiosa, mas uma questão pessoal, moral, né? Uma questão ética, né? Interfere muito. E essa foi bem clássica, foi uma cena bem clássica de intolerância religiosa que eles relataram numa série, né? Mas assim, a gente vai ver casos reais aqui também, né? Entre 2015 e 2017, denúncias de intolerância religiosas eram feitas a cada 15 horas. Isso foi apontado pelo Ministério dos Direitos Humanos, que hoje já está extinto. Mas a cada 15 horas era feita uma denúncia, né? E 25% dessas denúncias, elas foram feitas por práticas de religiões do candomblé, umbanda ou outra matriz africana. Então, 1,6% da população, né? E pasmem, 33,9% ocorreram dentro de casa, dentro da própria casa da pessoa. Às vezes dentro de uma mesma casa a gente tem várias pessoas de determinadas religiões, né? Você tem que respeitar aquela pessoa, independente se ela mora com você ou não, né? E isso foi pelo menos quando eu vi os dados, isso foi chocante para mim ver que isso ocorria dentro da própria casa, né? Então, quando você se depara com um conteúdo difamatório, ou conteúdo de ódio, crime de ódio, intolerância religiosa, sempre tem, quando você está em aplicativos de redes sociais, sempre tem o denunciar, né? E você consegue denunciar pelo crime de ódio. Mas também há outros meios. Você pode também ligar no Disque 100, ou também, como você faz para remover? O Marco Civil da Internet, ele considerou
que postagens consideradas ofensivas ou difamatórias, elas só podem ser removidas por decisão judicial, né? Então, prevalece o preceito da liberdade de expressão até que o juiz julgue, né? Até que transite em julgado, né? E desse modo, não cabe mais ao site ou rede social somente decidir o que é e o que não é. Então, vamos supor que você denunciou para a página e a página não excluiu, você direito seu de você entrar na justiça, né? Para poder haver isso removido. Para isso, o que você faz? Você salva todas as evidências de agressão, de difamação, de crime de ódio, reúne tudo. Você reúne o link da página, é muito importante, número de identificação, né, o nome do usuário, o número do usuário, a página da postagem, onde foi feita essa informação, tira print, né, reúne o maior arsenal de dados possíveis, né? E aí você vai procurar fazer o boletim de ocorrência. Tem uma delegacia específica, uma delegacia especializada aqui em São Paulo. Agora me fugiu o nome da cabeça, mas há uma delegacia específica aqui que cuida somente de casos de xenofobia, de preconceito, de intolerância religiosa. Eu só me fugiu o nome da cabeça nome da delegacia, mas de qualquer forma, em qualquer delegacia você consegue fazer esse boletim, né, para poder ter isso removido. Agora, outros tipos de postagem, como a postagem que envolva nudez ou sexo, ele pode ser removido na hora, né? Mas aí é uma outra coisa. Mas a da liberdade religiosa é bem tranquila. Muito bem, doutora. Eu fiquei. Nós estamos assim impressionados com a abordagem bastante abrangente que você fez e bem pontual. Eu estou tentando encontrar agora onde eu guardei um vídeo, infelizmente eu acabei não separando para esse caso. Um rapaz nos procurou há cerca de uma semana atrás. Ele estava sofrendo, inclusive foi a doutora Adriana Paris que me indicou no próprio Facebook, um rapaz que estava sofrendo violência doméstica, violência religiosa doméstica, atos de violência por conta de intolerância religiosa doméstica, como você abordou esse caso, né? Que você falou que é um Sim. dos... Não é um dos campeões. É um dos campeões. É um dos campeões é a intolerância religiosa dentro da própria casa. Então, e ele mandou um vídeo, a mãe dele estava batendo nele e quebrando todos os objetos sagrados dele lá, e ele gravando o vídeo. E foi assim, muito impressionante, muito triste, porque sim, ela viu que ele estava gravando para mostrar para mim, e aí que ela bateu mais nele. E depois ela trancou, deixou ele em cárcere privado, trancou a casa e deixou ele sozinho. Esses atos só cessaram momentaneamente quando eu gravei uma notificação, que ia demorar pelo menos 24 horas para a notificação chegar, dizendo para os pais que isso era crime, então eu gravei a notificação, aí parou por um certo tempo. Esses agressões, mas como você disse, é muito comum. Sim, afeta, e a profanação, de destruição de objetos religiosos é muito comum. É muito comum, eu vou citar uma frase que é muito comum, que o pessoal usa como brincadeira, mas é uma frase séria. A brincadeira chuta que é macumba, né? Não, exato. Exatamente. Isso é uma intolerância religiosa, né? Você não pode ficar chutando objetos alheios do que não importa a sua religião, do que você seja, do que você crê. Mas aquilo lá é a liberdade da pessoa de ter a religião dela, de ter a crença dela. Então, cuidado ao ficar chutando, né?
coisas nas ruas alheias, nas esquinas alheias, porque sim, você pode receber um processo por isso, né? E um processo não só penal, mas como civil também de reparação, né? E é muito comum. Como eu disse, os mais comuns são dos campeões é você destruir objetos, destruir os locais de culto, né? Uhum. Eu gostaria, doutor Fabiano, você gostaria de fazer suas perguntas? Boa noite a todos. É um prazer estar presente com vocês. Agradeço a oportunidade da doutora Tânia Formigoni, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa de Taboão da Serra, e também da presidente da Jovem Rubem Clark Society. E, em especial, a nossa convidada, a doutora Vanessa. Um prazer. Você acabou de colocar a questão do chuta que é macumba. Sim. Eu sou educador há 16 anos na Grande São Paulo, e nas periferias é muito comum chamar pessoas da Umbanda e do Candomblé de macumbeiros. Sim. Incluindo alguns espíritas também. Sim. Insinuar que espírita é macumbeiro, já associa uma seita demoníaca ao mal. Isso representa também um crime, é um crime contra a honra. Sim. Até onde uma liderança afro-brasileira, uma pessoa de matriz africana, pode, mesmo membro ou simpatizante, ela pode, até que ponto ela pode ir para buscar os seus direitos de ressarcimento da sua imagem e da sua integridade? Então, ela tem total, a pessoa, geralmente, realmente, na periferia é muito comum a pessoa espírita ou de qualquer matriz, né, é generalizado como macumbeiro, né, e é generalizado como se fosse uma religião demoníaca. Inclusive, existe uma religião que cultua, né, o demônio, que eu não me recordo agora, mas ela tem um símbolo de um bode, etc. Ela cultua. E até mesmo essa religião, ela não pode sofrer intolerância religiosa, muito menos candomblé, de matriz africana. Me espanta muito ainda no Brasil ter isso, porque o Brasil, ele grande parte da população é descendente de africano, né? E ainda se tem aquele preconceito. Aí, né? E chega a ser uma coisa que você pode chegar tanto na ONU, né? Porque tem uma declaração de direitos humanos, né? E é um crime xenofóbico, né? É um crime previsto pela Lei 7.716 de 89, né? Então, a pessoa pode sim ser presa e também pode sofrer valores também no bolso, né? A média aqui no Tribunal do Brasil é de 20 a 30 mil, mais ou menos. Eu consegui ser clara? Sim. Continuando nessa linha de raciocínio, muitas questões viram memes, né, nas redes sociais. Principalmente essa questão do chuta que é macumba saravá, teve um tempo aí, nesse ano mesmo, os adolescentes, tudo era macumba saravá, né, virou um meme. Né? E dessa pandemia, uma cantora gospel, uma pentecostal famosa, ela postou em suas redes sociais que Deus, que o guarda de Israel iria proteger todas as pessoas que acreditassem no Senhor contra o coronavírus. E, infelizmente, ela entrou em óbito, ela foi vítima do coronavírus. Isso causou uma repercussão nas redes sociais, muitas pessoas acusando essa cantora de fanatismo, de fundamentalismo. Cadê seu Deus nesse momento? Olha que absurdo. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Então, a minha opinião em relação a isso, no caso dessa cantora gospel, que o pessoal acabou xingando ela, etc. Pelo que eu entendi foi isso, né? Elas xingaram ela por ela ter falado que Deus ia curar contra o coronavírus, etc. Primeiro, ao meu ver, é uma escolha dela acreditar nisso, né? Segundo, é um direito dela que eu respeite isso, né? Não cabe aos outros. Então, caberia sim um crime de injúria, caberia crime também de ofensa à reputação dela,
né, caberia o crime de injúrias, porque provavelmente houve sim xingamentos, etc., né? E só que eu gostaria de fazer uma ressalva, aproveitando esse desfecho que você deu. Tem uma igreja bem conhecida que está vendendo feijões que supostamente cura contra o coronavírus, né? Aí eu acho um pouquinho mais grave, porque aí já mexe com a saúde pública, né? E aí, nesse caso, é um crime contra a saúde pública, né? E aí tem um artigo específico para isso. Tem muita gente que acha que se trata de uma intolerância religiosa. Aí eu já acho que é um pouquinho mais grave, porque entra nessa parte de saúde pública. Então, às vezes, tem pessoas que deixam vamos supor, se tivesse uma vacina, deixaria de tomar uma vacina para comer um feijão que supostamente, que não tem comprovação científica, né, supostamente combateria o coronavírus. Aí é um crime de saúde pública. Agora, eu simplesmente dizer que o meu Deus, ele vai curar o coronavírus, independente se ela morreu ou não, é um direito dela de acreditar nisso. E é um direito de todos respeitar. E é um dever de todos respeitar isso. Porque senão, sim, pode ter um crime de difamação, um crime de injúria, né? Porque provavelmente houve muitos xingamentos nas redes sociais dela, né? E pode ser enquadrado também no crime, né, resultante de discriminação, de preconceito, né, contra a religião. Muito bem. Continuando nessa linha de raciocínio, a boa parte dos crimes relacionados à intolerância religiosa e o preconceito religioso são provocados exatamente por religiosos. Sim. Você não vê ateus e agnósticos atacando tão veementemente essas pessoas. Você citou o feijão, né? O feijão lá que custava R$1.000. Sim. Esse mesmo líder ele citou o Exu Corona, né? Que Tinha isso também? Esse daí eu não vi. Teve também a questão do Exu Corona. Exu Corona. Na mesma semana, uma semana após, ele colocou a culpa do não pagamento dos aluguéis dos templos, que são inúmeros, na questão do Exu Corona. Isso foi até ele teve que tirar do ar esse vídeo porque as religiões de matriz africana entraram na justiça contra esse vídeo. E outras cenas, né? A chute da Santa na década de 90, 95. Na mesma região dessa igreja, uma outra igreja, recentemente, um dito apóstolo, ele falou que só existe um Senhor nessa nação. Se você tem uma imagem que parece uma Coca-Cola com um manto em cima dela, não, é para quebre ela, relacionando a Nossa Senhora Aparecida. Nossa. Como ele mesmo deixa no vídeo, ele mesmo fala no vídeo, eu não posso falar porque eu vou ser processado, mas você é inteligente. É a Coca-Cola, é a garrafa da Coca-Cola com o manto por cima, ele colocando o lenço ungido, insinuando o manto de Nossa Senhora. Uma outra bispa de uma outra igreja que recentemente chamou o vírus de corunga, né? Relacionando a entidade espírita Calunga, do Gaspareto, que já foi falecido. Sim. Se você não tem dinheiro suficiente, pegue emprestado, mas coloque no altar o seu sacrifício, e que você não será vítima do corunga. A gente acaba fazendo vários relacionamentos em relação a isso. Sim. Qual que é o papel dessas lideranças em relação à intolerância religiosa? Então, até porque um outro bispo também, um outro bispo acabou ofendendo os seus próprios líderes na África, em Angola, porque houve uma dissidência recentemente. Ele amaldiçoou os bispos locais. Por isso que eu faço essa pergunta. Qual que é o papel dessas lideranças? Então, o papel dessas lideranças não deveria ser de incitar o ódio, né, entre as outras religiões, né? Não deveria ser, porque realmente o que você disse é verdade. Geralmente são os próprios religiosos
acabam brigando entre si. Você não vê muito ateu brigando entre si, né? E às vezes você também não vê um ateu entrando, ou um agnóstico, entrando numa página de religião para poder ofender, xingar, fazer alguma, né, discriminação. E esses pastores, eles podem ser indiciados, eles podem ser indiciados pela indução, a incitação da discriminação, pelo preconceito, que é aquela pena de reclusão que eu havia falado de 2 a 5 anos, né? E em alguns casos, como por exemplo o Exu Corona, né? É isso? Exu Corona? Exatamente. Exu Corona. O Exu Cuidado Corona. para não repetir que vão. Não é? Pelo amor de Deus, a gente só está avaliando. Não, mas o Exu Corona, na minha visão, ele se enquadra não só num crime de injúria, mas também num crime de xenofobia, porque ele também atinge uma raça. Você mesmo falou, eles tinham uma matriz na África que ficou indignada, né? E óbvio, né? Por que ficou indignada? Você tem ali suas igrejas na África e você fala contra elas, contra as pessoas que frequentam ela, contra toda uma raça que já sofreu muito, né? Toda uma raça que sofreu tanto, né? Na África a gente tem o Museu da Escravidão, né? Para nunca esquecer o quanto essa raça sofreu. E aí você discrimina ela mais ainda por conta de uma religião, né? Então, ao meu ver, ele pode ser, além de enquadrar nos crimes de indução, incitação, preconceito, né? Também no crime de xenofobia, né? E sempre lembrando, né, da Declaração de Direitos Humanos, que também assegura isso, né, que você consegue ver no artigo 208 do Código Penal. Né? Mas sim, o crime de injúria, eu não sei se eu falei o artigo, mas é o 140, parágrafo 3º. Muito bem. Então, sempre continuando nessa linha, que está muito bom o nosso papo, só falar que não é, a gente não está falando apenas de religiosos, vou dar um exemplo de uma pessoa fora desse universo. Um jornalista policial famoso recente nas redes sociais e na mídia, de uma emissora aí de canal aberto, no horário nobre. Ele é muito irônico, debochado, ele tem um monte de memes nas redes sociais, e ele, em certo momento, ele faz um deboche relacionado a uma música do Martinho da Vila, que é o Sino da Igrejinha. Qual que é a música? É um ponto de Exu, é um ponto de religião de matriz africana. Perdão, qual que é o nome da música? Da igrejinha. O sino da igrejinha faz Belém bem bom. Isso. Deu meia-noite, o galo já cantou. Vai até aí, pelo menos, né? É que ele até fala, continua, né? Sim, ele fala sobre... E ele coloca essa música no ar e começa a dançar, a girar, como se estivesse incorporando uma entidade. E seria permitido isso em pleno horário nobre e nas redes sociais, um tipo de coisa como esse? Já está há anos no ar, em cadeia nacional esse ano? Não seria. Né? Inclusive, cabe denúncia, sim, disso. Você não pode ridicularizar, né, ou tentar ridicularizar uma religião. Eu nunca tinha ouvido essa música, mas eu verifiquei aqui que fala, inclusive, de Ogum, etc. Então, ele fala sobre, né, uma religião africana, né? Então, assim, de maneira alguma é correto, né? Ele ainda mais em horário nobre, TV aberta. Rede TV, eu posso falar para Rede TV. Eu vou declinar o nome do jornalista, mas a Rede TV... Sim. Então, uma TV aberta, né? Você está incitando o ódio, o preconceito. É um caso muito parecido, né? Você está muito parecido com o caso do cara da Coca-Cola. Está colocando Coca-Cola com um manto para falar que é Nossa Senhora, né? E para poder incentivar a destruição disso, né? Qual é o sentido disso? Não tem sentido. E nesse caso, desculpa, é uma intolerância racial também, porque
faz menção aos negros, né? Porque está Sim, ele é um crime de xenofobia. Coca-Cola também enquadra-se no crime de xenofobia, né? Justamente isso, ele enquadra-se no crime de xenofobia, né? O crime de xenofobia, se eu puder citar aqui, né? Ele é um crime um crime resultante de discriminação, né? De preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, não é um caso, é o que eu falo, às vezes a pessoa, ela tá com uma intolerância religiosa, está atacando a religião, mas não é só uma religião que ela ataca toda uma raça, toda uma nação, né? E isso é gravíssimo, é muito grave. Mais ainda de ser em rede nacional, o Ministério Público já deveria ter tirado isso do ar. Né? O Ministério Público já deveria ter tomado as providências. Continuando ainda, agora um pouquinho mais voltado. Mas acho que é uma questão do Porta dos Fundos. Desculpa. Sim. É uma falta questão, motivação, por exemplo, externa, alguém, um grupo, não é? Se manifestar. É questão, por exemplo... Desculpa, outra semana. A gente faz junto, né? A gente pode falar do Porta dos Fundos e também a questão da política, que muitas vezes se confunde, a religião se confunde com a política e a religião estão se confundindo. Sim. O Papa Francisco, desde o seu início do seu pontificado, ele sempre teve uma imagem muito positiva. O Papa é pop. Nunca tivemos um Papa tão progressista, tão Papa carismático. tão emblemático, carismático como o nosso atual. Mas mesmo assim, pelo fato dele ter se correspondido, troca de correspondência com o ex-presidente Lula quando ele estava preso, e logo após a sua libertação, ele foi convidado a ir até o Vaticano. Ele recebeu uma bênção papal. Sim. Nossa, muitas pessoas ridicularizaram, criticaram, ofenderam o Papa Francisco de muitos nomes nas redes. Eu queria que você falasse um pouco a respeito sobre isso. Então, neste caso, cabe o crime de difamação, porque ofendeu a reputação, né, não só do Vaticano, mas também da própria entidade papal, né, e também cabe um crime de injúria, né, pelos xingamentos e ofensas que ele sofreu nas redes sociais, né. Por isso, é o que eu falei agora há pouco. Geralmente, a religião está sempre muito ligado a alguma raça ou alguma coisa. O Vaticano é imenso, né? E você está ali, quando você ofende a entidade papal, você ofende, né, toda uma nação que acredita nela, né? Então, assim, ao meu ver, cabe tanto difamação, tanto injúria, né? Também, né, cabe também a da lei de crime de ódio, né? Uma reclusão de 2 a 5 anos. Durante a sua apresentação, você falou sobre o Islã, sobre a questão do véu islâmico. Existe Sim. uma islamofobia na sociedade. O que se deve? Por que as pessoas são tão assim aversas a essa religião? Então, eu acredito que as pessoas sejam aversas a essa religião justamente por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele acabou criando, né, com a cultura de guerra que eles fazem, né, eles acabaram criando, enraizando, né, eu diria, e incitando o ódio das pessoas contra essas pessoas que são de origem muçulmana, né? Eu particularmente gosto, sigo, né? Tem uma influencer que ela é brasileira, mas ela usa hijab, né? Que é aquele véu que cobre, né? E ela mesma sofre vários ataques. Todo dia ela posta os ataques que ela sofre, né? Porque se você não tira o véu é porque seu cabelo é feio, porque isso, porque você quer. Chega assim de coisas tolas até ofender, né? De forma mais grave a pessoa.
E é uma fobia, né? Fobia islã, né? Uma fobia islâmica, né? Associada a isso. Eu acredito 100% de que isso veio dessa cultura que os Estados Unidos criou, né? E o brasileiro tem muita essa mania de imitar os Estados Unidos, né? Infelizmente, o brasileiro tem essa mania, adora imitar os Estados Unidos. E eu até ia falar sobre isso, no caso de intolerância, né? Que casos de intolerância religiosa, né? Eles costumam aparecer nas páginas de informações, né? E a sociedade ela está voltando, né? A falar sobre isso, né? E a história mostra que espalhar o ódio é muito mais fácil do que pregar o respeito, né? Então, grupos neonazistas, né, ainda estão presentes, apesar do Holocausto, uma onda fundamentalista, né, pelo fato global, né, o Estado Islâmico, né, o Boko Haram, que são expressões que parecem distantes, mas na realidade elas são muito próximas da gente, né, e a sociedade brasileira, embora muitas pessoas ainda acreditem que as religiões vivem em paz, né, que não existe conflito étnicos raciais, né, é um terreno fértil para a disseminação do fundamentalismo e do ódio, aqui, principalmente nas redes sociais, na internet, no WhatsApp, que eles acham que é terra sem lei, né? Eu vi que a doutora Tânia colocou uma imagem aqui, né? Então, é que está dentro. Nós tínhamos outros assuntos Sim. para tratar, mas já que o doutor Fernando entrou nessa seara, eu gostaria que você comentasse, recentemente, inclusive ele já foi convidado nosso, o doutor Sheik Rodrigo Jalou, que é um membro ativista de defesa da liberdade religiosa e tem contato, encontros constantes com líderes religiosos judeus e católicos e de várias matrizes, né? Ele saiu candidato pelo PSOL. E tão logo foi publicado a candidatura dele, foi divulgado nas mídias, ele começou a ser alvo de ataque. Olha só que triste, né, o que colocaram sobre ele. PSOL lança árabe ligado ao terrorismo para vereador de São Paulo. E isso não só é uma mentira, não é? Porque ele não é um terrorista, pelo contrário, ele é um amante da paz, um defensor da paz, faz uma obra de caridade muito grande na periferia, todos os dias, principalmente agora na pandemia, né, distribuindo alimento para as pessoas, não é? E ele foi chamado de terrorista. Então, gostaria que você comentasse, porque isso foi na mídia social, isso saiu pelo Facebook, né? No Facebook e no Instagram também. Então, novamente, eu assevero que o combate à intolerância religiosa ele é fundamental. E nesse caso, foi um crime gravíssimo que cometeram. A pessoa colocou ali simplesmente que ele é terrorista, e a gente tem uma lei no Brasil, que é a lei antiterrorismo. Então, você está combinando a pessoa, não só difamando a reputação dela, né? Não só ofendendo ela moralmente, mas como você está imputando um crime a ela, né? Então, cabe, né, o crime de calúnia, né? Você está caluniando. E fora isso, ainda cabe o crime de xenofobia, porque você está atacando todo o islamismo. Você está atacando toda uma raça também. Você está atacando os muçulmanos. Porque, geralmente, quando a pessoa coloca terrorista é o quê? Muçulmano. Geralmente, sempre a pessoa associa o terrorismo com muçulmanos, né? Então, quando você fala isso, que um terrorista está se candidatando eu não lembro se era deputado, se era vereador, né? Você tá incitando o ódio, você está incitando a intolerância religiosa, você está praticando, né, o preconceito, não só contra a religião, mas contra uma raça inteira. Então, ele é um crime ético, racial, é um crime ético religioso. Mas, né? doutora, muito se
falou sobre crime, mas como dar início a essa ação? O que a pessoa que está sendo vítima dessa intolerância pelas mídias sociais, quais são os passos que ela tem que seguir? O que ela precisa fazer? Então, eu falei um pouquinho no comecinho. Primeira coisa é salvar todas as evidências. Então, a primeira coisa é salvar o link do site, tirar print, reunir o nome da página que a gente foi postado, nome, às vezes o nome da própria pessoa que postou, tirar os prints, reunir todo esse arcabouço, ir até a delegacia, que é fazer o boletim de ocorrência para poder dar início ao processo. Aqui em São Paulo tem a DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, né? Já falei também aqui para denunciar no Disque 100, né? E tem um site que eu vou localizar aqui, do Ministério Público, que é um saque ao atendimento ao cidadão, que você pode fazer denúncias, né, diretamente ao Ministério Público. Se você digitar no Google atendimento ao cidadão, Ministério Público, você localiza aonde você faz as denúncias. Unir provas, ir na delegacia, pedir para lavrarem um boletim de ocorrência. Exatamente. Ele é um processo que ele não é condicionado. Então, o primeiro passo é isso. Então, agora o site é www.mpf.mp.br, chama Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal. Foi instituído por uma portaria 412 de 2013, e aí é um canal direto que os cidadãos têm para poder informar atos, como, por exemplo, atos como o doutor citou, né, a questão do jornalista, né, que em rede nacional ficou ofendendo uma religião, né? E a partir do momento que as provas você reúne, faz o boletim de ocorrência, a pessoa vai ser indiciada, se for o caso, e aí o indiciamento, na hora, o delegado ele vai verificar, né? E depois vai passar para o Ministério Público, né? E aí vai ter audiência criminal, etc. Se houver condenação criminal, você pode, a pessoa, geralmente, quando há uma condenação criminal, também há uma condenação de reparação civil. Então, ela pode, tendo a condenação criminal, a vítima procurar depois entrar com uma ação de reparação civil. Mas e como que ela faz para retirar para que retirem o conteúdo do ar? Então, para retirar o conteúdo, somente, depois do Marco Civil da Internet, para retirar do ar, somente a autorização da Justiça. Geralmente você já pede isso na liminar. Então, você, ao redigir a petição... Independentemente do inquérito policial que está correndo. Independentemente, você já entra, porque principalmente se for uma coisa mais grave, independentemente, você já pode solicitar. Né? Porque apesar de ser um crime que ele não demanda de representação, mesmo assim, o problema é que as delegacias às vezes arquivam ou demoram muito para poder retirar o conteúdo, e às vezes é um conteúdo que acaba, dependendo do que está ali, pode destruir uma pessoa, né? Destrói a vida da pessoa, né? E para poder acelerar, né, esse processo, você entra com uma ação, pedindo já na liminar a retirada do conteúdo, né, a ação de remoção de conteúdo. E aí você vai juntar todas as provas, inclusive o boletim de ocorrência. Mas você não vai esperar o boletim, mas você não vai
O delegado ele não tem o né? cordão, o delegado ele não tem o cordão dele por si só ordenar a retirada, né? E geralmente, como demora muito, você entra com uma ação de remoção de conteúdo digital, né? Solicitando essa remoção. O único conteúdo que ele é removido ele pode ser removido a pedido do delegado seria de nudez ou de sexo, né, algum conteúdo relacionado a isso. Esse pode ser solicitado pelo delegado. Agora, qualquer outro precisa ser por decisão judicial. E aí, como demora geralmente para apurar, é recomendado que entre com a ação de remoção de conteúdo digital. Você poderia dizer como essa questão da tolerância religiosa ou intolerância, né, tratada no ambiente escolar? Sim. Porque você acredita que nas escolas deveriam começar a ensinar para evitar justamente esses... Aliás, eu acredito que seja na família, você não concorda, doutor Fernando? Que dentro das famílias deveria ser ensinada tolerância. Mas como a doutora Vanessa mostrou... Família, né? Mas a intolerância parece que começa pela família, muitas vezes, né? Como ela mostrou nas estatísticas. Pelas estatísticas, a intolerância começa pela família, né? Então, quem deve ensinar a tolerância, né? Antigamente, assim, não é da minha época, mas antigamente tinha uma matéria de moral e cívica que não existe mais hoje. Eu não cheguei a pegar essa matéria, né? E era uma matéria interessante que deveria ter, né? A questão da tolerância religiosa, eu acredito que deve sim ser tratada no ambiente escolar. Por quê? Apesar do Estado ele ser laico, né? Eu acho que está na Constituição que você deve ensinar sobre religiões na escola. Você tem que seria de forma facultativa no horário escolar, né? Só que assim, eu não acho que você deveria ensinar sobre religião, mas sim sobre tolerância da religião. Sim. Por quê? Se você ensinar religião, que é o que geralmente eu vejo nas algumas escolas, principalmente escolas particulares, como tem essa matéria como facultativa, eles sempre vão estar colocando, geralmente é católico, ou é evangélico, e eu acredito que, antes de mais nada, deveriam ensinar a tolerância das religiões todas, independente, e não a religião em si dentro da escola, né? E eu acredito que sim, deveria ensinar nas escolas, porque hoje em dia é uma lástima, mas os pais, eles deixam muito na mão dos professores, da escola, a educação, que não deveria ser, deveria vir de casa, né? Eu, pelo menos, aprendi que a educação vem de casa, porém, o que a gente vê hoje, na realidade de hoje, é diferente, né? Então, eu acredito que deveria estudar a religião nas escolas, em respeito à Constituição, né, que prega que o Estado é laico, né? E isso não significa que tem que ensinar no ambiente escolar a religião, mas sim a tolerância à religião, né? Tolerar é exatamente isso. Você vive junto, você respeita o outro, seja de qual religião for, seja de qual etnia for, e quando você ensina a tolerância à religião, você também vai estar ensinando a tolerância à etnia do outro, à etnia do próximo, né? Você vai estar incentivando a empatia, né? Você sabe que a tolerância é você saber que existe outras religiões além da sua, e mesmo assim você respeitar essas diferenças, né? Você sabe que às vezes essas intolerâncias, elas acabam vindo travestidas de críticas, né, bem intencionadas, né, mas que são intolerâncias, né? A gente falou aqui de várias, né, que você vai falar com a pessoa fala, não, mas era só uma crítica, é uma opinião. Então a gente já viu bem que assim, essas críticas de opiniões bem intencionadas, né, entre aspas, né, elas não
não são acobertadas pela liberdade de expressão, né? Porque justamente tem esse limite de respeito ao outro, né? Então, se estivéssemos falando sobre uma educação que liberta, que une, faz todas as pessoas se respeitarem, né? O que propõe, né, é a reflexão central, né? Então, acho que seria uma maneira eficaz de tentar mudar a sociedade, né? Não sei se mudar, mas a gente tentar, né? E também não seria uma mudança rápida, mas quem sabe, com muita persistência, a gente consiga mudar, né, o pensamento das pessoas. Né? Quanto mais novo, melhor. Você tocou num assunto muito importante, a questão da educação. Porque o que nós vemos hoje na cultura do Brasil, acredito que o doutor Fernando possa até concordar comigo, ou me corrija se eu estou errada, mas há muita liberalidade no que se fala. A liberdade de expressão tomou um rumo totalmente diferente, Sim. Não é? Então, as pessoas vão no Twitter, no Facebook, ou nos grupos do WhatsApp e falam a mente delas, sem se preocupar com o outro, que nem você está falando agora, com o respeito ao outro. E eu acho que tem muito de cultura no Brasil. Primeiro, o brasileiro tem mania de fazer piada de tudo. E acha que tudo tem que ser assim. Não é verdade, doutor Fernando? Pode ser a pior desgraça, mas ele está fazendo piada, não é? E isso, às vezes, ofende as pessoas, mas, e como nós vimos hoje, que a doutora Vanessa explicou muito bem, não só ofende, é considerado crime. O doutor Fernando falou muito sobre isso, chuta que é macumba, a doutora Vanessa até separou um material falando sobre isso, né? A própria palavra macumba já é um erro, porque macumba é uma árvore da África e é um instrumento deles, musical, não é? Sim. Construído com essa madeira. Aquela oferenda que tem na rua, na encruzilhada, é uma oferenda. Eu sou cristã, não é? Então, a minha igreja, nós fazemos jejum todo primeiro domingo do mês, que é uma oferenda. Nossa oferenda é um jejum de 24 horas. Nós abstemos de 2 refeições principais, uma refeição, um café e o lanche da manhã, não é? E passamos 24 horas sem beber e comer nada. Assim como o Ramadã também é um jejum. Sim, né? Ou a quebra de Ramadã também faz isso. Então é uma oferenda. Aquilo que se tem na encruzilhada, que seja com animal, com fruta, é uma oferenda. E aquilo é carregado de um sentimento religioso para as pessoas de matriz africana. E as pessoas denominam aquilo de macumba, vai chuta, não é? Sim. E faz piada e desrespeita. Então, se alguém criticar o meu jejum, que nem é o que estava acontecendo nas mídias sociais, que alguns líderes religiosos, inclusive da minha religião, pediu que as pessoas, o próprio Papa, se unissem num jejum mundial para pedir um alívio para o coronavírus. Aí o próprio presidente da República, não vou questionar a linha política dele, se foi uso político da religião, se não foi, não vem ao caso, falou isso. Então, eu vi muitas mensagens no Facebook fazendo piada disso, que nem vocês dois citaram, os memes, né, que o doutor Fernando falou. Então, eu acho que tem muito de cultura isso. E isso é muito ruim, a gente tem que parar com esse negócio, que a gente pode fazer piada de tudo. Tanto que eu gostaria agora de compartilhar, e gostaria de saber se a doutora poderia comentar. Deixa eu ver, não é esse daqui não, desculpa. Deixa eu ir. É o caso da... Novo, né? Isso, é o caso da advogada? Porque eu acho que ele vinha bem ao caso. Tem 2 casos. Tem o caso da Paula primeiro. Não é? Eu não sei se está no sim, da Paula ex-BBB. Isso. Que ela foi e disse, e lá, né, que era tudo gravado, era tudo ao vivo, que ela falou que ela tinha medo de uns participantes do Rodrigo, com esse negócio de Oxum, fazendo referência à religião dele. Ela, inclusive, sofreu um inquérito policial, não é? Sim, então. Poderia comentar sobre isso? Sim, a Paula, ela ganhou o BBB, espantosamente, né? Ela ganhou o BBB 19, salvo engano, né? E espantosamente, porque ela aparentemente falou, eu falo que aparentemente, supostamente ela falou
essas frases, porque assim, eu realmente não assisti o programa, não tenho certeza se ela falou. Eu vi só notícias que ela falou, e ela que foi indiciada pelo artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Ela foi indiciada por injúria por preconceito, né? Só que assim, o caso foi arquivado, o caso ele entrou e já foi arquivado já pelo Ministério Público, né? Mas se ela realmente falou isso, ela cometeu sim uma injúria, e ela também cometeu uma intolerância contra uma raça, né? Porque toda vez que a pessoa fala, esse negócio de Oxum, esse negócio de sei o que lá, se tem um vínculo muito grande com a matriz africana, né? Todo mundo entende isso quando se fala disso, né? Então, aparentemente ela tinha falado que tinha medo do Rodrigo, né? Porque ele mexe com esses trecos, né? Não sei o que é esses trecos, né? Esses trecos, né? Ele sabe de Oxum, né? O que quer dizer isso? Não quer dizer nada, né? Ela só quis dizer que ela é uma baita de uma preconceituosa, né? Ignorante. Eu não gostaria mais de falar mais sobre esse caso, porque apesar de ela foi arquivada, essa denúncia, por falta de provas. Então, eu não sei ao certo dizer se ela disse essa frase mesmo ou não, né? Porque como eu falei, eu não assisti o programa, eu não vi, né? Então, e eles arquivaram por insuficiência de provas, né? Então, R$1,5 milhão que ela ganhou, talvez faça alguma diferença. Né? Pois é. Espantosamente, se ela disse isso, espantosamente ganhou, é um absurdo, né? Sem dúvida. Tem um outro caso também, é o último, desculpe, não quero tomar muito do seu tempo, mas eu achei bastante emblemático, porque o caso do Sheiko, da Paula e esse agora são bem recentes, não é? E isso me chamou bastante atenção. Em Santarém, em janeiro do ano passado, uma advogada ela foi vítima de ofensas de incitação ao ódio em foto de seus filhos menores no Facebook, porque ela é praticante de uma religião de matriz africana. E, como se sabe, as religiões de matriz africana fazem sacrifícios com animais, não é? Inclusive ganhou não tão recentemente assim, mas de certa forma dentro do panorama nacional, houve um caso, uma vitória das religiões de matriz religiões afro-brasileiras de continuar realizando o abate, não é? Sim. Mas essa pessoa que postou isso no Instagram, acredito que foi no Instagram, ela postou as fotos dos filhos dessa seguidora de uma religião de matriz africana e colocou a seguinte legenda: próxima oferenda sacrifício. Comam vivos ou podem alimentar a população carente. Foi terrível, não é? Foi terrível. Terrível. Não só contra a praticante, inclusive expôs os filhos também, não é, nessa situação. Sim. A pessoa ela não se preocupou em falar só, né? Só que eu digo assim, né, na questão da religião, ela quis atacar a pessoa, né? Exato. Então ela atacou a religião, atacou terceiros, né? E esse caso, né, ele foi um caso que ele chegou até o STF, né? Que considerou o sacrifício de animais, né, em cultos religiosos, né, por decisão unânime, né, que isso fazia parte da prática religiosa, né, e se você tentar combater isso, se você não achar que o abate ou o sacrifício do animal dentro do culto religioso ele seria uma violação constitucional, seria uma manifesta e interferência à liberdade religiosa daquela pessoa. Então, esse caso ele foi muito chocante, né? Porque ele envolveu 2 crianças, né? Inocentes que estavam ali, e a pessoa, sem nenhum pudor, né? Acabou colocando as crianças, falando que podiam comer vivos, né, e alimentar a população carente com crianças, né?
incitando o canibalismo. Mas esse é um daqueles casos que você entende que pode se requerer a remoção imediata do conteúdo da mídia social. Sim, você pode ter a remoção conteúdo do comentário. Mas e das fotos das crianças? Sim, também. O grande problema, qual que é o grande problema? O grande problema quando você solicita é que é difícil você apagar 100%. Isso é muito complicado. Porque uma vez que é espalhado pelas redes sociais, isso não fica só naquele site. Isso se espalha para muitos sites. Então você consegue através de uma ação pedir a remoção desses sites. Mas às vezes isso fica rodando pelo WhatsApp. E o WhatsApp, qual que é o problema dele? Ele se versa, fala que ele é criptografado, né? Antes ele não era, hoje em dia ele é, mas ele é muito por conta disso, para poder se eximir de culpa. Ele não quer remover nada, entendeu? Ele quer garantir que o WhatsApp é 100% seguro, coisa que não é. Se as pessoas ficarem compartilhando isso no WhatsApp, não tem como remover, então é isso? Então, no WhatsApp, você não tem como controlar as pessoas compartilhando isso. O único jeito de você controlar é você tendo o nome dessas pessoas, né? E fazendo o boletim de ocorrência dessas pessoas para remoção do conteúdo. Tem que ser um a um. E aí o problema, essa é a questão. O problema é que quando você coloca as pessoas têm que se conscientizar de que falar alguma coisa nas redes sociais não fica só aqui naquele site. Ela se espalha, tem gente que salva, arquiva, fica salvo no computador pessoal da pessoa. E como é que eu vou remover do computador pessoal de determinada pessoa? O WhatsApp, ele se vale de que ele é criptografado, então por isso ele não tem acesso às conversas, etc. E ele não poderia remover. Então ele se vale disso. Até uns 2 anos atrás, teve uma questão de pedindo remoções de conteúdo do WhatsApp e ficou até fora do ar o WhatsApp ficou por um dia, depois por mais um dia, mas ele sempre se vale de que ele é criptografado e ele não pode remover. Então, quando vai para o WhatsApp, é complicado. Quando fica em sites, é um pouco mais fácil a remoção, né? Agora, quando vai para o WhatsApp, é um pouco mais complicada a remoção por conta disso. Porque você vai precisar do nome de cada um que está compartilhando ali, ou se for um grupo, compartilhando o grupo. Quem compartilhou a tal pessoa? Então, pega aquela pessoa que compartilhou no grupo e faz uma denúncia contra ela, abre um boletim de ocorrência contra ela, né? Mas quando é o WhatsApp, é bem mais específico, não é só contra o site, né? Você tem que saber a pessoa que fez isso para poder remover, porque não é tão simples a remoção. E pode ser um robô, né? E quem vai saber se for um robô, então? Sim, hoje em dia tem os robôs que curtem, compartilham, postam, né? Então, é bem assim, complicado. As pessoas realmente elas têm que se conscientizar de usar a internet com responsabilidade, do mesmo jeito que ela faz na vida dela pessoal, ela não vai chegar ofendendo alguém do nada. Nas redes sociais, é muito comum ver, do nada você abre a página, chega ali, alguém tá te xingando. Então, assim, o pessoal acha que internet é terra sem lei. E, na verdade, o que ocorreu é que as leis do mundo externo, elas simplesmente se adequaram ao mundo virtual. Mas elas estão lá, elas existem, né? Eu acho muito interessante esses pontos que você abordou, e eu gostaria de aproveitar agora, nós já estamos caminhando para o final, eu gostaria que você falasse sobre as fake news, porque a liberdade religiosa, ela também não é motivo de atos de intolerância, não é? Os religiosos, as religiões, de fake news, que espalham boatos, mentiras, assim como foi esse que nós comentamos agora, não é? Sim.
Como que as pessoas podem lidar com essa temática? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, então, o doutor até falou que muitas vezes a intolerância religiosa ela está muito ligada à política, e realmente, as fake news, né, elas tiveram origem popular nos Estados Unidos pelos movimentos políticos, né, então, não, assim, que não teve nada a ver com bandeiras políticas, mas eram apenas umas ferramentas de comunicação com um único objetivo: causar tumulto, causar confusão, só. Fake news é para isso, né? Fake news, na tradução livre, seria notícias falsas, né? E elas são feitas para isso, para causar medo, para causar pânico, para distorcer a verdade, né? Ou para entranhar uma inverdade, para você colocar uma inverdade, como a gente citou um pouco mais cedo o caso do islamismo, né? Que é considerado, muitos repudiam essa religião, né? Por achar que é terrorismo, etc. Foi o caso do Rodrigo Janot, não é? Que plantou uma Exatamente. fake news dizendo que ele era terrorista. Sim, então, ela é feita para causar confusão. Provavelmente, ela deve ter sido postada por adversários políticos, né? E ela foi, a natureza das fake news, ela é para isso. Então, ela tem uma proliferação rápida, um sensacionalismo, o público-alvo dela geralmente é definido, né? É uma polêmica que ajude a reforçar um ponto de vista de quem lê, estimulando para que a pessoa repasse. Geralmente, sempre no final tem repasse, compartilhe, né? Sempre tem repasse. Isso quando não é aquelas correntes, repassem para 10 pessoas, né? Então, a facilidade de propagação pelos meios de comunicação utilizados, né? Eu gostaria de falar aqui como você não propagar a fake news, né? Seja religiosa ou de outra natureza. Eu acho que serve para todos os casos, né? Primeiro, checar a fonte, se a fonte é verdadeira, se os aspectos da notícia, se o aspecto da notícia é verdadeiro, né? O site, não só o endereço do site, mas o domínio do site usado, a fonte usada na matéria, né? O autor do conteúdo, o perfil que compartilhou isso, especialmente se é uma pessoa que tem tendência a compartilhar fake news, né? Se é um perfil de uma pessoa idônea, né? Criar o hábito de ler manchete de lugares idôneos, de jornais que você sabe que pode estar confiando ali, porque tem uma referência de uma fonte, né? Muitas vezes as fake news elas vêm com uma foto impactante, né? Justamente para que você acabe compartilhando, né? Para que você se espante, né? E outro cuidado com a data da publicação, né? Às vezes a pessoa compartilha um fake news e aí quando você vê, na verdade é uma notícia antiga, né? E ela foi compartilhada fora do contexto, né? Que pode, e aí na atualidade ela pode ser confundida, né? E pode até ser um tema similar, né? Mas a notícia ela foi propagada, a fake news nesse caso ela foi propagada fora do contexto, né? Confira também em outro site, sempre se questione. Por que nenhum outro grande veículo de comunicação está postando essa notícia? Se ela é tão relevante, por que nenhum outro está postando? O que está acontecendo? Só essa pessoa viu? Só esse site viu? Os outros sites nenhum viu. Ninguém quer postar, ninguém quer postar. Então, estranhe quando você vê de um site que você não conhece que postou. Então, estranhe quando você vê isso, né? Eu gosto de sempre me questionar antes de você publicar qualquer coisa, se questione. Isso está passando em outros locais? Está passando em outros jornais,
ou veículos de comunicação que são idôneos, né? Ou que são populares, que estão na TV aberta, etc. Porque se for uma coisa séria, realmente vai estar. E geralmente fake news nunca tá, né? Então, assim, procure sempre se questionar. Será que, por que só esse site está fazendo a matéria sobre isso, né? E mais importante, denuncie as fake news, né? Desde 2018, o Ministério Público Federal, como a gente tinha falado, ele abriu a sala de atendimento ao cidadão para receber denúncias de fake news, né? E é bem simples, você entra no site, eu acho que eu passando para a doutora Tânia, ela consegue até colocar aqui. Colocar no chat, eu consigo colocar. E aí, como é que é feito? Simplesmente você entra nesse site e clica em faça a sua manifestação. Você tira print da fake news, print da pessoa, dos dados, de tudo aquilo que a gente falou, né? Salva todas as evidências dessa fake news e abra uma manifestação pelo Ministério Público apurar. Né? O mais importante da fake news, para você parar ela, é você denunciar. Né? E mais importante, parar de compartilhar fake news. Excelente, excelente. Doutora Vanessa, doutor Fernando, você tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, questionar a doutora Vanessa? Uma última pergunta em relação à Dark Web. Como que fica a intolerância religiosa, o preconceito religioso, quando a gente fala desse mundo subterrâneo da internet? Como que juridicamente a gente pode proceder num mundo tão desconhecido como a Dark Web? Então, a Dark Web é um assunto complicado. Porque quando você entra na Dark Web, você entra por um aplicativo, não é pelo provedor normal, você entra pelo provedor que é um provedor reconhecido como Tor. E o que acontece? Quando você entra nele, o seu IP fica automaticamente camuflado. Aí cabe a pergunta, mas aí é fácil então, eu vou até o IP, da onde o IP falso, e o IP falso vai me mandar para o IP verdadeiro. E aí não é bem assim. O que acontece? Ele manda você para 300 IPs. O que é o IP? Desculpem. Estou falando IP como se todo mundo soubesse, às vezes tem alguém que não sabe. Mas IP é o endereço, é o código que cada computador, celular, tablet tem. E é único. Né? E aí, ele manda você, e aí ele tem a sua localização. Hoje mesmo, assim, o Google sabe onde você está. Por todos os lugares que você passou hoje, o Google sabe, né? E aí, na Dark Web, essa é a questão. Eles camuflam o IP. E aí, geralmente, mandam para 300 IP. Então, quando a polícia tenta localizar, gera uma dificuldade. Geralmente, eles fazem o quê? Eles tentam se infiltrar, né? Para poder conseguir pegar essa pessoa. Porque geralmente é difícil você pegar só pelo IP. Porque quando a pessoa está na rede normal, é mais fácil, né? Você não está camuflando o seu IP, né? Agora, quando você está na Dark Web, automaticamente esse programatório ele já camufla o seu IP. E aí ele te joga para 300 países. E aí a polícia, quando vai procurar, aparece um monte, né? Mas ela se enquadra, mas assim, a pessoa, a partir do momento que ela consegue ser identificada, mais difícil é identificar a pessoa. Conseguir identificar a pessoa, dependendo do crime que ela cometeu, ela pode ser enquadrada em um dos crimes que a gente falou aqui: xenofobia, injúria, preconceito, crime de ódio, nas mesmas penas. O difícil é só a localização, é difícil realmente você conseguir localizar as pessoas que estão nesse submundo. Uma coisa interessante que eu queria colocar aqui, que eu acabei esquecendo de falar
quando a doutora Tânia falou sobre as fake news. Aonde que você consegue checar se essa notícia é verdadeira ou falsa, né? Tem alguns sites que você consegue checar. E aí eu estou colocando aqui, e a doutora Tânia, ela pode... Eu já fui colocando, Vanessa. Você já colocou? Porque tem vários sites que você pode clicar e comprovar. Tem o Fato ou Fake, tem o Comprova, tem o site Aos Fatos, tem o site Agência Lupa, o Fake Check, né? Então tem vários que você consegue. Tem o E-Farsas. O E-Farsas, ele é muito bom para você checar, né? Teve até questão do auxílio emergencial, que teve uma distorção, né? Algumas fake news. E esse E-Fársia, ele foi muito importante, porque ele foi um dos primeiros que acabou tendo aonde você checar essa notícia verdadeira, e aí depois os veículos grandes de comunicação depois começaram até a publicar sobre isso, né? Ótimo. Enquanto vocês estavam falando, eu fui postando para o pessoal poder saber. Então, acho que agora embora acho que nós poderíamos ficar aqui mais tempo falando sobre isso, está tão gostoso, né? E a doutora é tão empolgada pelo assunto, é uma delícia falar. E o doutor Fernando também está sempre bastante focado, não é? Está sempre olhando por todos os ângulos, né? Ele é um parceirão da gente nessas lives. Eu gostaria de passar o tempo para a doutora Vanessa fazer suas considerações finais. Então, primeiramente, eu queria agradecer novamente o convite para ter participado dessa live, num assunto tão importante, que é a intolerância religiosa, porque ela envolve não só uma intolerância religiosa, mas, como a gente viu, ela muitas vezes envolve uma intolerância étnica, né? Uma intolerância contra todo um povo, contra uma raça, que deve ser combatida, né? Tem os meios para se combater, né? E que a gente não fique acanhado ou com medo de estar se posicionando contra a intolerância religiosa, né? Ou contra mesmo a intolerância étnica. Perfeito, muito bem. Doutor Fernando? A intolerância religiosa e o preconceito religioso, ele é estrutural, ele é sistemático. Ele está em todos os níveis, em todas as faces. Eu trabalho na docência desde o 6º ano, do fundamental até a pós-graduação. Eu vejo o problema entre os pequenos, entre os adolescentes, entre educadores. Eu sou professor de licenciatura e pós-graduação para professores. Como é difícil você conscientizar um educador, um alfabetizador sobre religião, sobre os vários aspectos da religião. A gente fala da Lei 11.645 de 2008, como é difícil. Tem professores que eles se recusam, pessoas que, em nome da sua fé, se recusam a ensinar sobre matriz africana, que é obrigatório, tá na lei. Sim. História e cultura afro-brasileira e africana. Não tem como fugir. Mas o educador acaba burlando, né? Liberdade tem que ser exercida com consciência, com responsabilidade. Não é uma palavra vazia, liberdade Sim. por ser liberdade. Então, eu agradeço a oportunidade. Foi um grande aprendizado, doutora Vanessa. Estou admirado pela sua inteligência, pelo seu conhecimento jurídico, do direito digital, de uma maneira geral, e nessa noite relacionado à liberdade religiosa. Minha gratidão. Muito obrigado. Tânia, só queria fazer uma consideração, complementando o que o doutor falou, uma coisa que ele falou e eu lembrei, né? Ele é professor do fundamental e eu estou fazendo licenciatura, eu fiz licenciatura em letras, né? Estou no último semestre. E o mais curioso,
quando a gente pega o estágio, você tem que pegar e fazer uma entrevista com um professor regente, né? Sobre cultura africana, etc. Ninguém passa. É um tabu. Ninguém quer falar. A resposta do professor é simplesmente, ou a resposta do professor é, se a escola é privada, geralmente é que a escola tem um estatuto que proíbe, e se a escola é pública é porque não quer falar. Professor que não quer falar. Tá aí a origem da intolerância religiosa, né? Exatamente. Mas você acha que isso é por preconceito ou por ignorância? Isso é por preconceito e ignorância. Os dois. Por quê? É um preconceito que a pessoa tem contra as outras religiões e uma ignorância da lei. Porque ela ignora a lei totalmente. Na lei, na matriz, no fundamental, diz claramente que tem que falar sobre... são assuntos transversais, né? Que é o BCC fala, né? E você tem que falar sobre esses assuntos, né? Na verdade, tem vários assuntos. Um deles é sobre matriz africana, né? Mas tem vários outros. E eles se negam a falar. Porque ao você falar da origem africana, você vai ter que falar sobre as religiões também. E aí o professor se nega. Olha. Se nega. Então, quando eu fui fazer o estágio, eu me deparei com essa realidade da escola. Primeiro, a escola, o professor, às vezes, dificuldade do professor não querer responder entrevista, né? E quando a gente faz a entrevista com ele, muitas questões, não, a gente não pode falar sobre isso. Não, eu não posso falar sobre isso porque minha religião é isso, é isso, é isso. Eu tive casos, inclusive, dei aula para pós-graduação na Anhanguera, e eu tive casos de alunos serem preconceituosos, falando, eu me recuso, né? É o caso que a gente falou, a pessoa se recusar a prestar serviços. E o advogado, meu aluno de pós-graduação, que é advogado, se recusar a prestar serviços para determinada pessoa por preconceito. E como existe nesse meio, né? Como esse meio eles jurídico são educadores, existe, né? E seriam educadores. Educadores já é espantoso. Agora, o mais espantoso, que eu me lembrei agora, é o dos advogados, operadores do direito. Porque eles estão ali na pós-graduação e eu me espantei muito, porque eu era a mais novinha da sala e era professora. E é uma turma de pós-graduação e tinha pessoas de 30 a 60 anos de idade. E tinha um preconceito muito grande deles falarem assim, não, eu não, no meu caso, se chegar no meu escritório isso, eu não vou. Eu me recuso a atender. A gente tinha falado sobre prestadores de serviço se negarem, mas o mais espantoso é o advogado que deveria estar ali, né, para combater a injustiça, ele se negar por preconceito. Isso é o mais espantoso. Nossa, lamentável. Lamentável. Eu sei que a palestra não é minha, mas eu posso também dar um breve depoimento. Eu tenho um amigo virtual de um outro estado, que ele é membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da seccional. Ele é religioso, ele é ativo na fé dele. De uma hora para outra, ele começou a disparar posts criticando o Islã, só falando mal dos muçulmanos. Foi daí que eu descobri que ele era membro efetivo da comissão. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Aí tá lá o certificado de posse dele na comissão. Eu falei, nossa, a que ponto chegamos? Os operadores de direito que deveriam defender a causa estão na comissão e estão criticando uma outra fé. Né? Isso é incrível. Como que a gente tem que melhorar o nosso discurso e a nossa consciência? Realmente, eu acho que essa questão realmente dos operadores de direito, ela destrói a gente por dentro,
né? A gente que é advogado acaba destrói a gente, né? A gente lembra daquela frase de Voltaire, né? Defenda o seu direito, né? Mesmo que eu não concorde, né? E a gente vê que não é isso, as pessoas não fazem isso, e espanta, assim, um educador é espantoso, sim, mas quando você vê um advogado, um operador do direito fazendo isso, é mais espantoso. Aquele caso da ex-BBB que a gente tinha falado, ela é bacharel em direito. Então, é espantoso, é espantoso. É uma pena. Eu fui um pouco criticada, porque eu estava fazendo uma live por semana para falar. Na realidade, esse é o único aspecto da pandemia que eu estou adorando. Porque a doutora Vanessa é presidente de comissão, ela sabe como é difícil marcar Sim. uma atividade e conseguir público. Pessoas Sim. que vão na atividade. É assim, um sofrimento. E agora, a preocupação, eu fiquei tão feliz com essa possibilidade de fazer live, né, depois de alguns hecatombes com sistemas de transmissão e tal, mas eu acho importante, quanto mais se falar, às vezes as pessoas falam assim, não aguento mais ouvir você falar sobre liberdade religiosa, mas nunca é demais falar, porque as pessoas ainda não compreenderam. A minha esperança é que, de tanto falar, de tanto trazer esses assuntos, algumas pessoas comecem a entender um pouco mais o que é. Como hoje você falando que, como várias dessas situações, se constitui crime, não é? Sim. Que pode sofrer uma sanção penal, não e é? Civil também. Civil, que é o que dói mais no ser humano, é no bolso, né? É no bolso, né? A parte mais sensível do ser humano, para elas começarem a entender, se não for por amor, tem que ser pela dor, né? Exatamente. Ou seja, ou paga ou vai preso. Ou então leva aquele susto que vai ter que cumprir vai sofrer pelo menos um inquérito policial aí, e quem sabe pagar um advogado e sofrer um pouquinho para pensar duas vezes antes de sair ofendendo as pessoas, não é? Mas é isso. Amigos, olha, muito obrigada. Eu sou muito grata mesmo pela doutora Vanessa, que eu conheci cerca de um ano atrás. A doutora Vanessa me convidou para ser membro da Comissão de Direito Digital, porque eu sou muito grata a ela, porque eu não entendia bulufas, né? Não é? Eu sou Hoje em dia é uma expert. Não sou, né? Mas eu apanho bastante. Nunca vou ser como você. Mas eu aprendi muito e sou muito grata a ela. Agradeço essa excelente palestra, não é? Inclusive, ela me enviou o material e, com a permissão dela, eu posso publicar depois para as pessoas, porque eu acho que é um material muito rico sobre isso. Pode publicar. Muito. Posso publicar? Ai, que bom. Pode, tem leis, tem a fundamentação para quem precisa, tudo. Pode publicar. Excelente, excelente. Agradeço muito ao doutor Fernando Fabiano, que sempre dedica o tempo dele, não é? E se prepara, você vê, ele é uma pessoa muito preparada, toda a experiência dele, e sempre encanta as nossas, enriquece as nossas lives. Sim. Muito obrigado, amigos. Obrigado àqueles que foram na sala e participaram e nos apoiaram em mais esse evento. Uma boa noite e bom descanso a vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.